Em 22 de fevereiro de 2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida em um recurso extraordinário que tem por objeto um pedido de reintegração de posse movido contra o povo Xoclen, em Santa Catarina. O caso envolve uma área reivindicada e já identificada e delimitada como parte de seu território tradicional. Para os ministros, a permanência dos graves conflitos agrários envolvendo as comunidades indígenas a demandar a demarcação de terras ou o respeito às terras já demarcadas e o pleito por não índios que detêm a titularidade dessas áreas demonstra a inexistência de pacificação da matéria. Desde então, a Corte se debruça sobre o caso, buscando uma definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das terras de tradicional ocupação indígena à luz das regras do artigo 231 do texto constitucional, tema 1031. Conflitam neste julgamento a teoria do indigenato e a tese do marco temporal. Esse é o começo do texto dos advogados Paloma Gomes e Rafael Modesto para o Relatório de Direitos Humanos no Brasil, publicado em junho de 2022. Em maio, o Rafael conversou comigo, Cristina Uchoa, para aprofundar e complementar esse texto, e nós gravamos o episódio 8 do podcast Cidadania 21, que você ouve agora. Podcast Cidadania 21. Uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Na nossa conversa, que aconteceu no dia 18 de maio, o Rafael também destacou qual é a importância de que esse julgamento enfim aconteça e seja concluído. Todo mundo acompanha a crescente violência no campo no país, que atinge também os povos indígenas e os seus defensores. Naquela semana não era diferente. O Rafael, como sempre, estava acompanhando uma situação grave de um povo indígena no Tocantins, afetado por uma postura prejudicial adotada pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, enquanto não é feita a finalização do julgamento. Ouça o Rafael. É que a FUNAI está considerando que, enquanto o Supremo não julgue o processo, ela está desonerada, desobrigada de dar sequência nos procedimentos administrativos de demarcação, né? Porque o Fachin suspendeu o parecer 01 da AGU, que nortearia as demarcações. Mas aí a gente sempre fala, bom, está suspenso o parecer 01, que é pernicioso, que prejudica os povos, caso aplicado. Mas a Constituição, embora o Supremo ainda não deu a interpretação final, ela está vigorando. O decreto 1775, que regula procedimento de demarcação, ele está vigorando, ele é válido. E aí o Fachin dá uma decisão nessa semana dizendo, realmente, a FUNAI não está desobrigada a continuar a demarcação até que o Supremo julgue, né? O que foi suspenso aqui são as reintegrações de posse, as ações anulatórias de procedimentos, né, ações judiciais. Foi suspenso o parecer 01, mas vigora o restante da nossa legislação. Antes que o Supremo resolva, a FUNAI tem obrigação constitucional e institucional de seguir as demarcações. E se ela não está fazendo, é porque ela está descumprindo a legislação e descumprindo um papel importante a qual ela é direcionado desde quando foi a sua criação em 1967, substituindo o Serviço de Proteção ao Índio, né? Então, acho que essa é uma função importante porque muitos povos, inclusive a gente está com um grupo aqui em Brasília, que mora numa área bem pequena, no Tocantins, que é alagada, eles estão há 7 dias com água na canela, com risco de adoecimento. O cacique está doente, está no hospital, e a FUNAI não faz absolutamente nada. Não tem para onde ir, e tem que ficar na região alagada, com 7 hectares, emprestado por um assentamento. Então, essa é a atual situação, que não é só do povo que está aqui, que é o Craô, mas de todos os povos do Brasil, e que, embora o governo tenha como meta política não demarcar, deve ficar uma responsabilidade posterior, inclusive por ato de improbidade administrativa, para que respondam e paguem por essas ações e omissões culposas e dolosas. Acho que isso é importante também destacar.
Embora o julgamento esteja conhecido nas mídias como o caso do marco temporal, no texto do relatório de direitos humanos, Paloma e o Rafael explicaram qual é a tese oposta à do marco temporal, que, na opinião do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e dos apoiadores da causa dos povos indígenas, é o que deve prevalecer. Se chama a teoria do indigenato. São as duas teses centrais, não tem nada para além delas, né? Do Supremo dizer se na Constituição de 1988 existe uma tese chamada marco temporal, uma tese chamada tese do indigenato, né? Que as duas não subsistem, as duas não conseguem viver no mesmo espaço dentro da mesma Constituição Federal, é uma ou a outra. Claro que a tese do indigenato ela foi criada lá no início do século passado pelo professor, ministro do Supremo João Mendes Júnior, né, que vai buscar lá em 1680, no Alvará Régio, de 1º de abril daquele ano, essa tese de dizer, olha, as áreas são reservadas aos indígenas desde 1680, e reservadas desde quando? Inclusive desde antes da Constituição do Estado Nacional do Estado Brasileiro. Então, o indígena, a partir da tese do indigenato, ele tem um direito que é congênito, ele nasce com o direito à terra, e isso foi colocado na Constituição de 1934, né? A primeira Constituição republicana que traz o direito indígena é a Constituição de 1934, a de 1898 não falava absolutamente nada, mas não revogou o Alvará Régio de 1680, e discorre, então, o professor e ministro do Supremo, João Mendes Júnior, sobre esse direito dos indígenas que é inato. O indígena nasce, portanto, com direito à terra. Mas, afinal, para quem ainda não sabe, o que é a tese do marco temporal? No texto, os autores explicam. De outro lado, na tese do marco temporal, a proteção da posse indígena estaria atrelada à existência de uma ocupação física e não tradicional à data de 5 de outubro de 1988, ou da configuração do renitente esbulho, demonstrado por meio de conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. Ou seja, nessa parte do texto, eles explicam que, por conta de outro julgamento de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que é o chamado caso Raposa Serra do Sol, em que foi mencionada essa tese, ficou criada uma abertura para que oponentes da teoria do indigenato defendessem esse entendimento. Os ruralistas tiveram que criar uma tese, sabedores que são, de que na Constituinte eles tiveram uma derrota muito grande, que na Constituinte foi garantido aos índios a tese do indigenato e que esse direito não é um direito constituído por meio de sentença, por meio de ato administrativo, é um direito declarado, na verdade, declarado pelo próprio Estado brasileiro, porque é um direito pré-existente, é um direito que já existia antes de qualquer outro direito, não é? Então, para fazer um contraponto, os ruralistas começam a criar uma tese. Eles foram derrotados na Constituinte, mas não deixaram de travar uma batalha em especial no judiciário, mas também quando tiveram oportunidade do Poder Executivo, né? Assim como no Legislativo, que ainda brigam pela aprovação da tese do marco temporal e alguns projetos de lei, né? Daí veio o parecer 01 no âmbito do Executivo, que institucionalizou a tese, mas ela aparece, então, no caso Raposa, no acórdão do caso Raposa, mas a gente se pergunta, mas tá, qual foi a funcionalidade do marco temporal no caso Raposa? Absolutamente nenhuma. Simplesmente aparece literalmente lá, mas não foi aplicado. Isso é muito importante porque todo mundo remonta lá ao caso Raposa quando fala de marco temporal. Mas se o marco temporal fosse aplicado no caso Raposa, a demarcação teria se dado em ilhas, e isso defendiam os ruralistas e os seus aliados. A demarcação se deu de forma contínua. A gente vai ver que tem fazenda, propriedade lá encravada na terra indígena Raposa Serra do Sol do final do século retrasado, início do século passado. Se o marco temporal fosse aplicado lá, o marco temporal teria sido se as propriedades fossem anuladas, o marco temporal teria sido aplicado, mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Só que nós perdemos a disputa narrativa depois. Eles começaram a convencer juízes e tribunais
de que o caso Raposa era só o marco temporal, mas é muito forte o indigenato lá dentro. E o marco temporal é isso, estavam ocupando as terras reivindicadas em 5 de outubro de 88, têm direito à demarcação. Se não estavam ocupando e fisicamente nessa tese, e não tradicionalmente como está escrito na Constituição, né? Esse é um vício de criação dessa tese. E a tese do marco temporal faz referência à expressão jurídica do renitente esbulho, um termo difícil que o Rafael também explicou um pouco mais. E aí, eles pioraram a tese que aparece no caso Raposa em alguns julgados posteriores, lá em 2014, em especial no caso da terra indígena Limão Verde do povo terena, que aí eles criaram ou conceituaram o tal do renitente esbulho. Conceituaram o renitente esbulho para dizer, olha, além da ocupação física naquele período, para ter direito à demarcação, ainda teria que comprovar o que chamavam de renitente esbulho, que seria uma ocupação ou uma disputa pela posse em 5 de outubro de 88 pelas vias de fato, ou por uma ação judicial existente naquele período, né? Mas a gente sabe que nenhuma das duas eram possíveis, porque os indígenas eram tutelados, passaram um período de ditadura militar e foram silenciados, sufocados, né? Torturados e mortos até. Então é uma tese que não vingou, mas porque o movimento indígena fez um esforço muito grande de repelir. O processo atual do Supremo começou em razão de um conflito de terras envolvendo o povo indígena Xoclém. Ouça um trecho desse histórico como descrito pelos autores no texto. É importante lembrar que um acordo envolvendo o Serviço de Proteção aos Índios, celebrado em 1914, reservou aos Xoclém cerca de 37 mil hectares de terras, numa espécie de demarcação sem assessoria de critérios técnicos. Contudo, posteriormente, esse acordo deixou de ser respeitado e parte significativa das terras teriam sido desmembradas sem o consentimento dos indígenas. No ano de 1926, houve uma drástica redução da terra Ibirama-Lã-Clanô, sendo nesse período o primeiro ato de esbulho territorial. Dos 37 mil hectares, a área foi reduzida para apenas 20 mil hectares, o que foi associado a atos de extrema violência. Outra redução ocorreu em 1952, conforme descreve um laudo pericial antropológico. Em agosto de 1954, Brasílio Priprá viajou sem o consentimento do seu chefe de posto e denunciou os maus tratos e a invasão da terra indígena. Foi assassinado pelo então chefe de posto, Eduardo Hortã. A partir de 1970, os Xoclém sofreram novos impactos com a construção da Barragem Norte, que resultou na interferência direta no modo de vida indígena. O estudioso do povo Xoclém, professor Silvio Coelho dos Santos, descreveu o que precedeu a perda de parte substancial do território. O texto segue nos detalhamentos que estão também no processo do Supremo. Na nossa conversa, o Rafael contou a história do povo Xoclém de forma um pouco mais narrativa. A gente vai descobrindo as coisas, mas a gente viu que tem muitos outros grupos indígenas em situação similar. É claro que o povo Xoclém tem uma situação específica e naturalmente triste na história, mas importante para o Supremo, que é o fato da existência dos bugreiros. A demarcação ocorreu em 1914. Veja bem, mais ou menos no mesmo período que o João Mendes Júnior cria a tese do indigenato, e no mesmo período, esse período entre 6 e 8 anos de conflito, né, que é o mesmo período que é criado o Serviço de Proteção ao Índio, nesse espaço temporal de conflito do povo Xoclém com o Estado brasileiro, o Estado de Santa Catarina, o direito não índio, né? Então, o caso Xoclém se inicia aí. E aí, o que acontece? A comunidade passa por um período de caçadas humanas, né? Sofre com as caçadas humanas com a contratação de bugreiros, dos conhecidos bugreiros, pelo próprio Estado e por fazendeiros. E o bugreiro conta como é que matava os índios, que afugentavam os índios, matavam com muitos tiros, acabavam as munições e cortava a fio de facão, e que cortar indígena era como cortar bananeira. Então, esses indígenas mortos,
eles tiravam as orelhas, o par de orelha era levado para o estado de Santa Catarina, para o governo, e o governo pagava. Então, é um crime de genocídio. E no voto do Nunes Marques, en passant, ele fala que esse crime tem que ser anistiado. O voto do Nunes Marques vai nessa linha, né? Ninguém vai pagar pelos crimes, inclusive não vai perder a terra onde ocupam, que a posse dessas terras é fruto de genocídio, né? Então, por que é um caso importante, apesar de triste? Porque o Supremo tem a chance de, ao manter o texto constitucional como ele é hoje, de repelir toda a violência ocorrida, embora em passado não muito próximo, né? Mas de fazer justiça, de dizer que isso é inaceitável e que as terras roubadas aos indígenas sob o jugo de extrema violência não pode passar impune na nossa história, que a história que vai ser contada no futuro, com a contribuição do Supremo, vai ser aquela de fazer justiça aos povos originários, né? Que tem na Constituição Federal uma proteção extraordinária, importantíssima, conquistada com muito esforço, muita luta. Sobre a tutela especial que se dá aos povos indígenas pela legislação no Brasil, também falamos. O Rafael ressaltou que essa é uma discussão sempre viva. Bom, nesse campo, para nós estamos a lidar com direitos humanos, né? E mais do que isso, direitos humanos que envolvem comunidades indígenas, hipossuficientes, portanto, e que tiveram, como a gente já disse, um passado de extrema violência, de perda dos seus territórios de ocupação tradicional. Não à toa, o Constituinte de 88 criou um capítulo específico para os povos indígenas, né? Um capítulo só para os povos indígenas, com os 2 artigos. O artigo 131, que tem 7 parágrafos, e o artigo 232, que garante uma coisa que não existia antes de 88, que é o acesso à justiça, ou a revogação do regime tutelar indígena, que antes os povos não podiam, inclusive, acessar o poder judiciário e muito menos registrar qualquer propriedade no seu nome, né? Em casos extravagantes de apropriação, inclusive, de bens, né, nessa linha, inclusive pela FUNAI. O previsto nos artigos 231 e 232 da nossa Carta Política de 1988 é protegido pela imutabilidade, uma vez que os dispositivos tratam de direitos e garantias individuais elencados pela Assembleia Constituinte como cláusulas pétreas, previstas em um complexo e bem definido Estatuto Jurídico Constitucional da causa indígena. Ou seja, como lembrou o advogado, de acordo com o direito constitucional e com reconhecimento pela jurisprudência, mesmo que a questão da demarcação de terras indígenas não esteja no artigo 5º da Constituição, ela consiste em cláusula pétrea, por tratar de direitos fundamentais. Mas o que fez o Constituinte? Ele criou, embora fora do artigo 5º da Constituição, o artigo 6º, ele criou um capítulo específico que, do ponto de vista de alguns doutrinadores, e que nós apanhamos essa tese e levamos para o Supremo, de que, embora fora do artigo 5º, 6º da Constituição, as cláusulas pétreas elas estão em outros lugares da nossa Carta Política. Inclusive, em especial, lá no artigo 231, porque lá está regulado um direito humano fundamental, mas muito além disso, que regula a dignidade da pessoa humana indígena, o que a gente chama de dignidade étnica, né? Então, por ser um direito fundamental, além de ser um direito individual, ele é manejado no plano da coletividade, porque as comunidades indígenas têm um mecanismo diferente de se apropriar do direito, né? Ele é um direito que passa a ser coletivo, né? Então, pela importância desse direito associado daí à jurisprudência do Supremo da vedação do retrocesso, sem conquista sobre direitos fundamentais, ele não pode sofrer com retrocesso. Então, em matéria de direitos humanos, daí a doutrina levanta que esse direito indígena, por ser um direito fundamental, manejado num plano da culturalidade dos indígenas, ele é uma cláusula pétrea e, portanto, inamovível, inflexível
E cláusulas pétreas são justamente isso, são institutos de direito constitucional que estão, portanto, escritos na nossa Constituição e que o Constituinte já disse, aqui ninguém mexe, ou seja, o poder constituinte reformador, o Congresso Nacional, depois de 88, não vai poder criar uma emenda constitucional para diminuir a vontade da Assembleia Constituinte, né? Porque isso aqui é uma cláusula que não se pode movimentar por meio de projeto de lei, por meio de emenda à Constituição, porque ela é uma garantia de direito fundamental, ainda mais se tratando de direitos indígenas, né? O ministro, inclusive um adendo, o ministro Edson Fachin, ele pega essa tese que nós levamos no processo e adota no voto dele para dizer justamente isso, olha, aqui esse direito indígena é uma cláusula pétrea, então o poder constituinte reformador não pode, em hipótese nenhuma, mexer nela. Então, se mexer nela, é uma violação à Constituição Federal. Na parte final do texto, os autores também lembram que esse julgamento tem uma função de reparar uma série histórica de injustiças e violências institucionais que impactam os povos indígenas de forma crescente no Brasil. Desde o dia 8 de junho de 2021, estiveram em Brasília mais de 7.000 indígenas de pelo menos 172 povos para defender o direito à vida e aos seus territórios, nos acampamentos que denominaram de Levante pela Terra e Luta pela Vida, e também na segunda marcha das mulheres indígenas, mulheres originárias, reflorestando mentes para a cura da terra. O fato de a maior mobilização indígena dos últimos 30 anos ocorrer em plena pandemia de coronavírus é um indicativo do estado atual de pressão a que estão submetidos os povos indígenas do Brasil, sofrendo ataques em seus territórios e vendo seus direitos constitucionais em risco de retrocesso. Daí que, como mencionado, o processo da terra indígena Ibirama-Laclanô terá um julgamento histórico. Não apenas por ter o condão de traçar os rumos da política de demarcação de terras no Brasil, mas também por todo o seu significado. Na conversa, Rafael ressaltou que, no retrospecto, a postura de ameaça e efetivação de prejuízos é bastante grande quanto mais recente, a partir da última gestão do governo federal, que prometeu e cumpriu não demarcar nenhum centímetro de terra. Bom, acho que a gente poderia pegar do início do governo Bolsonaro, mas quem sabe um pouco antes, mas também em governos anteriores, um desrespeito ao que está escrito na Constituição, né? Mas claro que ele dá uma tensionada, piora, inclusive a partir de uma promessa de campanha do presidente eleito de que não demarcaria 1 centímetro de terra aos índios, e está cumprindo, né? Mas além de estar cumprindo, ele cria os mecanismos para cumprir, né? Que é o que a gente coloca no texto, que são portarias, institutos de direito administrativo que prevê ou implementa na prática, no âmbito do Poder Executivo, os retrocessos, né, em matéria, por exemplo, de políticas públicas de forma geral, como saúde, educação, abandono da defesa pela FUNAI nos processos judiciais, passando por questões mais estruturantes, como, por exemplo, defender a tese do marco temporal, né? Como consta do parecer 01 da AGU, que é do governo Temer ainda, mas que começa a ser aplicado no governo Bolsonaro e que o judiciário começa a perceber esse movimento do Poder Executivo e começa a suspender essas ações, essas portarias, resoluções da FUNAI, da Presidência da República. Inclusive, o decreto do primeiro dia de governo do Bolsonaro era tirar a FUNAI do MJ, do Ministério da Justiça, passar para o Ministério da Mulher e tirar a competência para as demarcações da FUNAI e mandar para o Ministério da Agricultura, ou seja, paralisar por completo a implementação do que é previsto na nossa Constituição, né? E aí vem um sem número de ações da FUNAI, desde abandono de defesa em processo judicial até criando portaria para permitir a exploração por não índios
dos territórios indígenas, dizendo que não é auto-identificação, mas é heteroidentificação, para a última palavra para dizer quem é índio no Brasil ser da FUNAI, não é? O que retiraria aí pelo menos metade da população indígena da condição de indígena. E o reflexo disso na política indigenista, em especial com relação à demarcação de terras, é o seguinte, e que a FUNAI defende: se tem terra demarcada, homologada, regularizada, com o registro da propriedade em nome da União no cartório, na Secretaria de Patrimônio da União, é terra indígena. E se mora nesse lugar, nesse território, é indígena. Então, quem mora na cidade não é indígena para a FUNAI, a partir dessa resolução, salvo engano, resolução 04, que o STF suspendeu também, assim como o parecer 01, né? Então, se está morando em área de retomada, na beira da estrada, ou em qualquer outro lugar sem território regularizado, não é índio para a FUNAI, porque o principal elemento da heteroidentificação é estar em um território reconhecido pelo Estado, portanto, ter passado pelo último procedimento, pelo último momento do procedimento de demarcação para ser índio, né? Então, desde também a sustentação oral pela União na repercussão geral, defendendo a tese do marco temporal, que beneficia, então, só fazendeiros. Então, esses retrocessos mais recentes que eu menciono são muito importantes, perigosíssimos, e que o judiciário tem regulado, tem suspendido seus efeitos. Mas a gente pode dizer que a história brasileira, para finalizar, ela é uma história anti-indígena, desde, retomando o caso Chocremper, passando por todo o século passado, de esbulho, de violência, de perda do território, com dinamite jogado nas aldeias, estricnina misturada ao açúcar jogado nas comunidades, caçadas humanas. É terrível a história de violência, de retrocessos, sempre tendo como pano de fundo a invasão territorial para a exploração das riquezas naturais, para o gado, para a soja, e que hoje tem uma nova roupagem, mas que está aí presente. E a gente depende muito, então, de uma decisão do Supremo no processo do Choclen, que conta com repercussão geral, que se estende a todos os povos, para que essa política anti-indígena do Estado brasileiro tome outra feição, e dessa vez uma feição de cumprimento, de respeito da Constituição, devolução das terras aos povos prejudicados, expulsos dessas áreas, e a implementação de todas as políticas públicas necessárias à reprodução física e cultural, com educação, saúde diferenciadas, né? É o que a gente espera do Supremo nesse julgamento para o dia 23 de junho. Todos os textos do Relatório de Direitos Humanos no Brasil estão disponíveis gratuitamente no site do NEV, no endereço neve.prp.usp.br, na aba Relatório de DH, que fica no menu principal. Se você está no nosso canal de YouTube, escolha a opção de se inscrever apertando o ícone do sininho, ou siga a gente no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Assim você recebe os alertas sobre os próximos episódios e novidades. Este episódio do podcast contou também com a colaboração da Paloma Gomes, advogada que assina o texto com o Rafael Modesto, e foi editado pelo Rodrigo Pastore. Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV-USP, em parceria com a Comissão Arnes e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a ANPOX. As atividades do NEV têm apoio da Fundação de Amparo a Pesquisas do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa dos CEPITs, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão.